Olá, tudo bem? Como eu disse no vídeo anterior, a minha pretensão aqui não é esgotar matéria nenhuma, é trazer algumas conceituações, treinar para eventual prova oral, treinar eventual oratória e de alguma forma ajudar aqueles que possam estar procurando, assim como eu eventualmente procuro, explicações no YouTube sobre alguns temas recorrentes em provas. Então, fiquem à vontade para deixar seus comentários se encontrarem eventuais erros. Tudo que eu for trazer aqui, mais uma vez, não tem pretensão de esgotar matéria nenhuma, é uma forma de apresentar um resumo sobre determinado ponto e são extraídos de doutrinas que eu utilizo e, portanto, pode haver uma discrepância com outros doutrinadores, isso é comum na área do direito, então fiquem à vontade para eventuais apontamentos aí nos comentários. Hoje eu queria trazer um tema muito cobrado nas provas dissertativas e nas provas orais, também nas provas objetivas, mas de forma mais superficial, que é o tema da teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato foi uma teoria idealizada por Hans Wenzel e aperfeiçoada por Klaus Roxin e busca, de certa forma, distinguir o conceito de autor e de partícipe dentro do concurso de pessoas. Para a teoria do domínio do fato, o autor é todo aquele que possui poder de decisão sobre a realização do verbo núcleo do tipo e, portanto, poder de decisão sobre a prática da conduta delitiva. E o partícipe, por sua vez, é aquele que colabora para o crime, porém não possui o mesmo poder de decisão que o autor e, portanto, difere. A diferença reside justamente na ausência ou na presença de poder de decisão sobre a prática da conduta ou sobre a prática do verbo núcleo do tipo penal. É importante alertar que essa teoria ela não se aplica, ela não tem compatibilidade com os crimes culposos, com os crimes próprios e com os crimes de mão própria. Essa teoria ela traz 3 hipóteses de autoria. A primeira hipótese de autoria é a autoria imediata, também tida como o domínio da ação, na qual o agente que detém o poder de decisão, ele mesmo realiza a conduta e, portanto, detém o domínio da sua própria ação. E aí, neste caso, temos uma autoria direta ou imediata. Temos também a possibilidade de coautoria, autoria coletiva, dentro de uma ideia de domínio funcional, na qual nós temos uma divisão de tarefas entre os agentes e um fatiamento do poder de decisão, onde cada autor possui poder de decisão sobre uma fatia da execução do núcleo tipo e, em conjunto, praticam o tipo penal. Por fim, nós temos, dentro de uma ideia de domínio da vontade do agente, nós temos a autoria indireta ou mediata, onde o agente utiliza-se de instrumento para a prática da sua vontade, para a realização da sua vontade. O autor mediato, ele imprime a sua vontade na conduta do autor imediato, utilizando-o como instrumento. Essa domínio da vontade, essa autoria mediata, ela se dá em 4 contextos, segundo a doutrina. O primeiro contexto seria o erro determinado por terceiro, onde o autor mediato, ele induz outrem a erro e através dessa indução ocorre a prática de conduta típica. O segundo contexto seria a coação moral irresistível, onde o autor imediato irá dominar a vontade do seu instrumento através da coação moral irresistível. Temos o terceiro contexto, que é o contexto do instrumento inimputável, onde o autor mediato utiliza-se de indivíduo inimputável, seja por questão de menoridade, ou seja, por uma inimputabilidade relacionada à sua incapacidade psíquica, e utiliza esse agente como instrumento para a prática da sua vontade. O quarto contexto é o contexto mais debatido na doutrina e também o contexto onde o nosso Supremo Tribunal Federal trouxe a teoria do domínio do fato. Por vezes, os autores divergem a respeito da correção ou da forma que foi aplicada
pelo Supremo Tribunal Federal, mas a verdade é que esse quarto contexto ele ocorre dentro de uma ideia de aparatos organizados de poder, ou também chamados de autoria de escritório. Nesses casos, exige-se alguns requisitos, alguns pressupostos para que se possa considerar a ocorrência desses aparatos organizados de poder e para que se aplique efetivamente a teoria do domínio do fato. Seriam eles a fungibilidade do autor imediato, na medida em que a sua presença ou não nessa cadeia delituosa ela é fungível, ela pode ser substituída por outros agentes. A alta disponibilidade do autor imediato em realizar a vontade do autor mediato e, portanto, a sua vontade, a vontade do autor imediato, ela não influencia na cadeia criminosa na medida que a vontade que está sendo cumprida é a vontade do autor mediato. Exige-se também o poder de mando, por óbvio, do autor mediato, que imprime a sua vontade sobre o autor imediato, e um último elemento que eventualmente não é trazido pelos autores, que seria um aparato organizado de poder alheio ao direito, ou como situações autocráticas, organizações alheias à organização jurídica e dentro de uma atuação, portanto, ilícita, uma atuação antijurídica. Essas seriam as considerações a respeito da teoria do domínio do fato. É importante lembrar que a teoria é adotada pelos tribunais superiores, porém, como forma de complementação, trago a teoria, segundo a doutrina majoritária, adotada pelo Código Penal para a diferenciação de autor e partícipe, que é a teoria restritiva, ou um conceito restritivo de autor e partícipe, onde há uma análise objetiva dos elementos da prática do tipo penal, da conduta, e define, portanto, essa teoria restritiva, o autor ou coautor como aquele que pratica a conduta descrita no verbo núcleo e o partícipe aquele que contribui de forma acessória a essa prática. Essa, segundo doutrina majoritária, é a teoria adotada pelo nosso Código Penal, mas não podemos deixar de ter os olhos atentos à teoria do domínio do fato, que é recorrentemente utilizada tanto pela nossa doutrina, muito bem explicada e vastamente analisada pela doutrina brasileira, e também muito aplicada pelos tribunais superiores quando da análise principalmente da autoria de escritório. Muito obrigada por assistirem esse vídeo e qualquer consideração deixem abaixo nos comentários.